Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, estão se cuidando, passando o álcool nas mãos, usando máscara, né? E aí, como que tá de quarentena? Bom, eu sou a professora Araceli, sou enfermeira, trabalho no Instituto Nossa Senhora. Tenho algumas especializações na área de saúde pública, na área de gestão em saúde, estou terminando agora na área de UTI e de pronto-socorro. A nossa disciplina de hoje é saúde da criança. Esse paciente, ele se torna um dos pacientes mais especiais, né? Porque a gente pega ele desde quando nasce, né? Que é uma espera longa de uma mãe, então não é só dele que a gente cuida da mãe, dessa criança junto do pai, às vezes até dos irmãozinhos, né? Então é um paciente assim que demanda bastante cuidado, bastante estratégia assim para cuidar. Não é igual adulto, né? A gente não pode pensar neles como pacientes adultos pequenininhos, não. A gente tem que lidar com eles como criança, né? E ainda ter um carinho, um certo jeito de lidar com eles, né? De forma que eles não devam ser tratados só perguntando para os pais o que ele está sentindo, por exemplo, mas também a gente tem que ouvir os pais e ouvir a criança também. Então é um pacientinho assim que demanda um jeito bem especial para estar cuidando. E o nosso primeiro assunto vai ser a organização, estrutura e funcionamento da unidade de pediatria, né? Então vamos lá. O nosso paciente, geralmente, ele vai ficar num quarto de enfermaria, né? O quarto, ele pode ser coletivo, de acordo com a faixa etária. Ou geralmente o que a gente observa nas unidades hospitalares é uma pediatria feminina e a outra masculina. Os acompanhantes são mistos, então a gente tem que pensar que uma criança vai estar com a mãe, a outra vai estar com o pai. Então o pai, mãe, às vezes o tio, às vezes a tia vai estar cuidando dessa criança no mesmo ambiente, né? Mas as crianças, geralmente a gente costuma pôr sempre separada pelo sexo, tá? Conforme a faixa etária, a gente separa assim, ó, pediatria de bebês, né? Que daí é aquela pediatria que tem os berços, né? Nós temos também o berçário, que hoje em dia não se fala mais berçário, se fala sala de apoio. O que vem assim? São os procedimentos realizados, né, no pós-parto, que daí também atende uma certa faixa etária, né? E geralmente na pediatria ficam crianças de 0 a 12 anos. Então, às vezes tem aqueles adolescentes grandes lá, né, de quase 2 metros de altura e que acaba ficando na pediatria, né? Mas daí em camas comuns, né? Pode ser separado também pela patologia, né? Por exemplo, se for um surto de alguma doença, por exemplo, varicela, que é muito comum, e às vezes precisar de internar, essa criança vai ficar isolada ou junto com outras crianças que também estão com varicela. Então a gente pode pensar dessa forma também para separar, para organizar o serviço. Por exemplo, a gente também pode pensar na forma de separar os cirúrgicos, né? Todas as crianças que vão passar por um procedimento cirúrgico podem ficar também numa enfermaria separada só para esse fim. Então, conforme a demanda do serviço, é que a gente
vai organizar para melhor atender, né? E de acordo também com a intensividade de cuidados. Que vem ser isso, professora? Dependendo do tipo de cuidado. Por exemplo, se é um paciente só clínico, tratamento assim medicamentoso, ele pode ficar com outros pacientes clínicos. Mas e se for um paciente que fez uma cirurgia grave do coração, por exemplo? Ele vai precisar de um cuidado mais intensivo. Então, o ambiente vai ter que ser uma UTI, né? Pediátrica. Então, a gente separa dessa forma. Tudo que a gente faz com esse paciente, a gente se baseia no prontuário, né? Lembra, o prontuário médico é tudo aquilo que o médico prescreve e nós executamos as ações, né? E nós devemos registrar essa assistência, né? Então, geralmente, a gente começa um relatório de enfermagem assim, menor, paciente menor, acompanhado pela mãe ou pelo pai, seja lá por quem ele está, avós, né, tios, né? E aí começa a descrever. Mas sempre enfatizar quem está acompanhando, porque as informações e orientações a gente vai dar diretamente para essa pessoa, principalmente de acordo com a idade da criança, porque tem criança que vai entender, mas tem crianças que não. Então a gente tem que relatar para depois, se haver algum engano, alguma coisa, a gente tem como ter um respaldo, né? Assistência nutricional, também conforme a faixa etária, né? Os lactentes, por exemplo, tem vários tipos de leite, então tem que ter ajuda nutricional para estar prestando esse tipo de assistência à criança, certo? Por exemplo, às vezes tem criança que se adapta com leite NAN, o outro se adapta com NAN Confor, que é aquele que é para melhorar a parte do intestino. A outra criança pode usar o Nestogeno, né? A outra criança pode desenvolver alergias, aí pode usar aquele Apitamil, vai poder usar o leite de soja, tal criança não pode ir com um determinado tempero, né? Então, a avaliação nutricional também é de acordo com a faixa etária e de acordo com a nutricionista. Outra coisa importante também em relação à nutrição, gente, é o lado religioso, né? Por quê? Tem algumas religiões que não permitem, por exemplo, carne de porco, né? Não permitem, sei lá, refrigerantes, né? E assim vai. A cultura da família também é muito importante, né? Tem criança que às vezes as mães são mais rigorosas, né? Não permitam que dê doces e coisas assim. E a gente sabe que numa pediatria, às vezes vai aqueles doutores da alegria, né? Com os doces para distribuir. Então a gente já avisa, né? Às vezes a criança também é diabética, não vai poder. Então assim, quando a gente passa a nossa visita no setor, então a gente já avalia do modo geral todos os pacientes, né? Para estar prestando esse tipo de assistência. Assistência psicológica, social e terapia ocupacional. Sobre isso, gente, é de extrema importância. Por quê? Para a criança internada, torna-se como eu posso dizer, um trauma, né? Sabe aquela história? Olha, se você não ficar quietinho, eu vou chamar aquela lead branca ali que ela vai vir te furar. Tipo assim, é trauma. A criança, às vezes a gente nem vai furar aquela criança, não vai funcionar, não vai fazer nenhum tipo de procedimento, mas a mãe tá lá já falando, colocando medo, né? Então a gente precisa sim de uma assistência psicológica para apoio, né? Principalmente para ensinar a mãe a ter sabedoria, né? Porque a gente não tá ali para punir a criança, a gente tá ali para cuidar, para fazer as medicações prescritas para que ela fique bem, né? Orientar e tudo mais. Então, assim, a gente necessita dessa ajuda psicológica, muitas vezes.
O apoio social, né, gente? Isso aí, principalmente nos postos de saúde, a gente percebe bastante, né? Por causa das condições das famílias, condições de moradia, condições do bairro, né? Do modo geral. E a terapia ocupacional, enquanto ela está no ambiente hospitalar, é importante, né? Ter uma brinquedoteca, um local que ela pode ler alguns livrinhos de história, brincar de bonecas, né? E carrinho, e tudo que uma criança gosta, né? Pinturas, né? Então isso assim a gente proporciona, né? Para o nosso paciente pediatra. Às vezes o nosso paciente pediátrico tem uma bonequinha preferida, então a gente, vamos supor que ele vai para o centro cirúrgico, a gente vai falar para ele não levar aquela bonequinha, para ele já tá chorando porque ele vai. Então a gente incentiva dessa forma, olha, o fulaninho vai junto com você. Depois lá é guardado esse brinquedo, devolvido para os pais, né? Mas assim, a gente entra um pouco nesse lado lúdico da criança para a gente ter uma facilidade maior em atender essa criança. Criança, gente, com internamento extenso, né? Geralmente a gente permite um apoio pedagógico da escola, né? Da professora chegar lá no hospital, fornecer os materiais, né? Para quem que está lá com ele, internado, né? Acompanhando, esteja passando as atividades para que esse aluno depois consiga acompanhar os coleguinhas da sala. Tá? Então também temos esse trabalho. A gente entra em contato com a escola, né? A nossa assistente social vê como que vai ser feito, né? Se vai levar na brinquedoteca ou na sala de recreação. Então é conforme a rotina do local de internamento. Então vamos falar um pouquinho do nosso posto de enfermagem. Posto de enfermagem, ele é igual ao posto de qualquer enfermaria, né? Ali nós temos o balcão, onde a gente coloca todos os prontuários, né? O computador, porque hoje em dia é utilizado o prontuário eletrônico através do sistema hospitalar. Então, o hospital todo pode entrar nesse sistema, digitar as evoluções, o doutor digita a parte medicamentosa, a gente a nossa parte de relatórios, né? A farmácia vai digitar a parte da farmácia, qualquer avaliação de apoio, o profissional vai chegar e vai ali naquele postinho. O que mais vocês imaginam que tem que ter nesse postinho? Um carrinho de emergência, né? Um local uma bancada para diluir as medicações, né? Ainda mais de criança, que as medicações são fracionadas, são medicações, né? Com a dosagem diminuídas, então às vezes vai meia ampola, 1 ml, 0,5 ml, né? Então a gente tem todo um cuidado, né, nessa parte, então tem que ser uma bancada grande, que a gente possa executar a nossa tarefa. Para utilizar o postinho, a rotina é a mesma de fundamentos de enfermagem. A gente vai fazer a desinfecção das bancadas, a gente vai organizar os prontuários, né? Chamar o serviço de laboratório, a mesma coisa que a gente faz com os adultos, a gente faz com as crianças também. Aí, é muito importante que eu vi em um hospital a sala de punção venosa. E também vi em alguns postos de saúde. Eu achei muito bacana, porque é uma sala reservada, onde a mãe ou o pai pode estar junto, né? Mas fica longe das outras crianças. Então fica bem bacana para não ficar estimulando todas as crianças a chorarem ao mesmo tempo, né? E ali tem tipo uma cadeira sofá, assim, um local que a gente senta a criança e ali a gente apoia o bracinho, vai fazer a punção, vai fazer medicações intramuscular, o que for necessário. Então eu achei bem bacana esse anexo ao postinho de enfermagem. Do nosso carrinho de emergência, né? Como todo setor hospitalar tem, né?
Nosso carrinho, geralmente, ele é separado em 4 gavetas. A primeira sempre vai estar as medicações, né? São carrinhos de emergência padrão, porque são os mesmos medicamentos que usa em adulto, vai usar nas crianças. Como eu disse, é só a dosagem diferente. O que modifica? Tamanho de tubo traqueal, caso necessite de entubar uma criança, né? Aquela lâmina de laringo, a gente vai estar explicando com mais detalhes, mas igual a lâmina de laringo de um adulto é menor, é maior do que de uma criança. O ambu, aquele que a gente usa na reanimação para ventilação pulmonar, ele é menor por causa do fluxo de ar ser menor para introduzir nessa criança. Então, assim, o que vai diferir um carrinho do outro é o tamanho dos acessórios que a gente usa, né, para criança. Outra coisa importante, os banheiros adaptados, né? Então, é igual um banheiro de escola, só para vocês imaginarem. A patente pequena, tem a patente maior, porque os acompanhantes vão usar o mesmo banheiro, né? Tem um local de banheira para dar banho nos bebês, né? Geralmente é uma pia, assim, com uma cuba de inox, igual pia de lavar louça, mas aí mais alto, para que a mãe tenha um chuveirinho ali para segurar essa criança, dar banho. Ou alguns locais usam-se a banheira mesmo, aquela banheira de plástico que a gente tem em casa, né? Só que daí a gente tem que higienizar, bem higienizado, passar um álcool 70%, deixar de molho para usar de uma criança para outra. E a cuba não, a cuba é um pouco mais fácil de higienizar, né? A pia ali, né? Então, é uma ideia também. A gente coloca um chuveirinho, que daí dá para manusear na pia e fica tudo tranquilo. O banheiro dos acompanhantes, né? Pode ser que seja o mesmo banheiro que eles vão usar, então tem que ter a patente de acordo, né? A brinquedoteca que a gente já falou. A estrutura física colorida, isso é muito importante. Por quê? Chama a atenção da criança, geralmente com adesivos na parede, ou aquelas pessoas que têm aquele dom de pintar, aqueles painéis assim, né? Os desenhos mais comuns, né? Minnie, Mickey, Turma da Mônica, esse tipo de coisa. Ou às vezes só a parede colorida também, né? Tem um trabalho assim deles fazerem um painel, quem passar por lá vai assinar, que daí o outro coleguinha vai ver, deixar um recadinho para outra criança. Então a gente estimula o máximo que pode assim para que eles se sintam à vontade, né? E a equipe de apoio também, além dos doutores da alegria, que todos já conhecem, né? Talvez até vocês já tenham participado de algum projeto assim, né? Tem os músicos que vai lá cantar, tocar violão, modinha de criança, ensinar musiquinha, hora da leitura. Então, assim, é um período assim que as crianças esquecem um pouco daquele ambiente traumático que é o hospital, né? Que vai chegar a enfermeira e só vai fazer o remédio e pronto. Não, tem esse apoio também. Agora, uma coisa importante, o perfil da equipe de enfermagem para esse setor, tá? A criança e familiares devem ser tratados com respeito e cordialidade, né? A gente tem que pensar que nós estamos ali como profissionais e nós necessitamos de fazer os procedimentos na criança. Só que a gente tem que se pôr um pouquinho no lugar dessa mãe, né? Porque é difícil a gente ver a nossa criança ser funcionada, por exemplo. É difícil a nossa criança ter que colocar um dreno aqui do lado do pulmão para poder drenar. A gente sabe que é necessário, não é nem o mal necessário, é o bem necessário. Só que para a mãe é difícil ver o seu filho daquela forma, com um caninho que sai aqui, um dreno, ou um tubo que sai da boca, ou uma sonda para dieta, ou, sei lá, fazer uma lavagem de intestino, fazer qualquer tipo de procedimento. Então, é muito difícil,
Então a gente tem que dar um tempo para aquela mãe. A gente vai, explica o que vai ser feito, pede o apoio dela, né? Explica, ela vai chorar, às vezes ela vai ser uma mãe que já está mais acostumada a isso, mas a gente tem que pensar nessa mãe, nessa avó, nesse tio, nessa tia que está lá, porque pra gente, pra nós profissionais, às vezes é difícil fazer isso com uma criança também, mas mais ainda a mãe suportar isso, né? Então é de extrema importância esse tratamento respeitoso e cordial. Em relação à experiência traumática, que eu já comentei, né? A mãe, ela tem, se ela nunca ficou no ambiente hospitalar, a gente tem que pedir ajuda mesmo da psicóloga e tudo mais, para que essa mãe não estimule o medo na criança, porque é muito fácil falar, olha, se você não ficar quietinho, eu vou chamar aquela tia lá, ela vai vir aqui te furar. Mas na hora que a gente for furar, é pro bem, não é pro mal, né? E se a mãe já falou que é uma forma de punição, então essa criança não vai colaborar de forma nenhuma. A gente tem que conquistar essa mulher. De que forma? Olha, mãe, você me ajuda que eu vou te ajudar. Vai ser mais rápido se a senhora ajudar, né? Vai doer menos, porque a sua criança vai estar segura de que você está no comando, né? A gente só está executando as ações necessárias. Então a gente vai chegar nesse ponto assim com essa mãe e pedir a colaboração. As atividades, gente, realizar com calma e paciência, tá? É diferente quando a gente está no laboratório, que a gente vai pegar um adulto para funcionar. Ele fica quieto, né? Às vezes dá aquele suadouro só, fica meio rígido. A criança fica quieta? Nunca no Brasil, né? A criança vai espernear, mexer perninha, braço, vai querer chorar. E tem uns que choram muito alto, dá chute, sair correndo, aquela confusão dentro do hospital, né? Depois que passa a gente dá até risada, porque, ai meu Deus, conseguimos, né? Vitória! Então, a gente tem que ter calma e paciência, né? Quando for mexer um procedimento mais invasivo, a gente tem que ter, né? O nosso ser interior tem que resgatar tudo isso aí. E cuidado com os adolescentes, né? Eles são crianças crescidas. Muitos deles têm minhoquinhas na cabeça, né? Acha que já são grandes, autossuficientes, sabem de tudo. E às vezes sabem até coisas que a gente não sabe, né? Mas aí a gente tem que ir com cautela, né? Falar o extremamente necessário, né? Se ele perguntar alguma coisa longe da mãe, olha, enfermeira, eu preciso saber, mas eu escondi da minha mãe. A gente pode conversar, a gente pode ensinar, não tem problema nenhum, né? Mas a gente tem que ter um cuidado, né? Porque eles são terríveis também. Aí aqui eu quis mostrar para vocês a sala de apoio. O que é essa sala de apoio? Geralmente é o atendimento de pós-parto imediato, né? E o atendimento de apoio à mãe, né? Aqui a gente vai fazer o quê? Vai adaptar essa criança na incubadora ou no berço aquecido, né? Para estar entregando para essa mãe quando ela já estiver no parto, né? Esse bebezinho. A gente vai estar trazendo essa criança para fazer alguns procedimentos de banho, de vacina, as medidas antropométricas que a gente vai estar vendo, né? É uma sala assim, é como se fosse uma semi-intensiva. Ela tem um respirador, ela tem berço aquecido, ela tem incubadora, ela tem as entradas de oxigênio para a gente conectar os aparelhos. Ela tem um aspiradorzinho, porque daí às vezes, né, não aspirou adequadamente ainda, está secretivo, precisa de aspirar. Então, essa é uma sala como se fosse o antigo berçário. A UTI neonatal, né? A UTI neonatal é um local de unidade de tratamento intensivo.
Lá a gente, geralmente são crianças até 28 dias, né? Depois fica numa pediatria comum, de pediatria, ou às vezes fica nessa neonatal, conforme o peso, conforme várias coisas que acontecem no hospital, né? Lá o que a gente tem? Incubadora, respirador, o postinho de enfermagem exclusivo, de forma panorâmica, que vê todos os bercinhos, as incubadoras, temos os respiradores, a parte de expurgo, que é a parte dos materiais utilizados, né? Então é um setor fechado e que a gente consegue dar toda a assistência necessária de UTI. A UTI pediátrica já é um ambiente um pouco menos invasivo, né? Assim, a gente tem um espaçamento maior, as camas são de tamanho comum, tem às vezes um berço, mas assim, é uma UTI um pouco mais parecida com a de adulto, né? De acordo com a idade da criança. E daí, para nós finalizarmos, eu gostaria de propor uma atividade. Eu gostaria que vocês pesquisassem sobre aspectos emocionais da criança hospitalizada e sobre o perfil da equipe de enfermagem. Eu gostaria que vocês associassem assim, como que vocês, no momento assim, criassem uma história, como se fosse um estudo de caso, e colocasse os aspectos emocionais dessa criança e como a enfermagem, de forma sábia, né, vai chegar nessa criança para ter um retorno positivo desse tratamento. Certo, galerinha? Obrigada pela atenção. Juiz, hein? E um bom dia para você.